Os temporais dos últimos dias deixaram mortos desabrigados e prejuízos financeiros em algumas cidades do Brasil. Mas não é como se fosse novidade, né? Entra ano, sai ano, e as mesmas regiões são atingidas por esses eventos climáticos. O que acontece é que a parcela mais pobre da população acaba sendo sujeitada e mais prejudicada à questão. E aí, a ministra Aniele Franco levantou essa expressão que eu acho que é uma novidade para a maioria das pessoas, que é do racismo ambiental. O que ela quer dizer com isso é o seguinte: em geral, as regiões... Isso não é de todo verdade, não, tá? A gente teve cheias no Rio Grande do Sul, por exemplo, que pegaram famílias de classe média, e com muita frequência cheias... Aqui no Rio de Janeiro não aconteceu esse ano, mas cheias aqui no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro pegam casas de famílias de classe média também. Mas sim, é verdade que as casas mais frágeis, as casas mais próximas a rios, as casas no alto de morros que acabam sofrendo deslizamentos, frequentemente são casas que ficam em lugares onde mora a população mais pobre. E se você é negro, provavelmente você é pobre. É mais provável no Brasil que você, sendo negro, você seja pobre do que você seja rico. Isso já mudou um pouco, mas não mudou o suficiente, né? Racismo ambiental. Que tal a expressão, Marilis? Então, eu não acho que ela está de todo errada em apontar essa questão, que é uma questão importante. De fato, se você olhar em todas as estatísticas, a maioria das pessoas que moram, enfim, nas favelas, nas comunidades, em costas, que, enfim, tem mais perigo de deslizamento, de ficar, enfim, em suas casas, eu não acho que ela está de todo errada, mas eu acho que ela, como ministra, está usando um discurso um pouco político demais, falando para uma parcela, para uma parcela da população, ainda que ela esteja falando, nesse caso, para uma parcela que pode, de fato, ser maioria, mas eu acho que ela, como ministra, ela tinha que tomar um pouco mais de cuidado. Eu acho que você bem mencionou, por exemplo, as enchentes que aconteceram, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que deixou muitos desabrigados. Isso aconteceu no começo do ano, e isso foi usado politicamente pelos eleitores do Bolsonaro, por eleitores de direita, dizendo que a ajuda, por exemplo, do governo federal não estava chegando ao Rio Grande do Sul, porque o Lula tinha ordenado que não liberasse nada. O que era mentira. O que era mentira, antes dele chegar lá. Então, isso já foi usado, mas estou lembrando de um episódio recente. A gente teve, ano passado, no litoral de São Paulo, uma coisa horrorosa. Centenas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas ficaram desabrigadas, e tinha, sim, muita gente branca. No 8 de janeiro, inclusive, o Lula estava em Araraquara justamente por causa disso. Exatamente. A gente tem, por exemplo, uma região que é muito afetada por chuva, é a região de Santa Catarina, ali no Vale do Itajaí. Isso é histórico. Acho que uma das maiores enchentes que a gente tem na história do Brasil aconteceu em Santa Catarina em 1983, inclusive... Por conta dessa grande tragédia é que se originou a festa lá do Oktoberfest, que hoje é a segunda maior Oktoberfest fora da Alemanha. Mas, assim, foram 200 mil pessoas fora das casas. Não afetou só Santa Catarina, mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, assim, grande maioria brancos. Porque, assim, a ministra esquece que nesses estados, a grande maioria, inclusive dos pobres, é branca. Por conta das questões de cada região, de migração de cada região, a gente sabe o que acontece. Então, assim, eu acho que ela pode chamar a questão. Ela está num ministério que trata da questão racial. Acho que ela pode chamar atenção para essa questão, que essas pessoas são também grandes vítimas, que o maior número de... Mas ela não pode simplesmente... Porque o discurso dela parece muito direcionado, ignorando, entendeu? Se ela está falando de 68% de negros ali afetados por conta da chuva, ela está ignorando ali os outros 32% que não vão ser contemplados
pelas ações do governo, eu acho que a ministra podia ter mais cuidado nessa questão. Mas eu não acho de todo errado, não, Pedro, chamar atenção, porque são as pessoas que fatalmente são mais afetadas por conta da desigualdade. No fim das contas, eu só acho que a gente já tem um nome para isso. Desigualdade. Desigualdade. A gente tem um problema de desigualdade no Brasil e um dos traços da desigualdade brasileira é a questão da raça. Entendeu? O Brasil é racista. Eu acho que não tem nenhum debate sobre isso. Eu na verdade, eu compro a tese do racismo estrutural. Eu acho que quem usa o argumento do racismo estrutural, e quem melhor desenvolveu esse argumento aqui no Brasil foi o ministro Silvio de Almeida, eu acho que faz sentido. Existe, de fato, uma estrutura na sociedade brasileira, que são as regras não escritas, tudo mais, que dificulta a ascensão social de negros. No fim das contas, você tem um estabelecimento de uma desigualdade que se você mora numa região pobre, muito provavelmente você vai ter menos acesso à educação, menos acesso à educação de qualidade se tiver acesso à educação. Isso quer dizer que muito provavelmente seus filhos serão pessoas deseducadas e, portanto, com salários mais baixos no jogo da economia da sociedade e tal. Isso vai persistindo uma geração após geração. E como os negros, quando foram libertos da escravatura, quando a população negra, quando foi liberta da escravatura, foi simplesmente jogada na rua, como gente pobre... Sem condições de sobrevivência. Sem condições. Você meio que criou uma situação de perpetuação de pobreza. Sim. Algumas pessoas, evidentemente, conseguem escapar disso. Isso tem sido mais comum, mas não é numa proporção ainda que resolva o problema do racismo dentro da sociedade brasileira. Agora, eu não acho que o racismo seja apenas estrutural. Existem outros tipos de racismo. Existe o racismo que não é esse racismo de manter as pessoas no lugar em que elas estão na sociedade. Existe o racismo da piada grosseira, existe E a partir do momento da piada grosseira, do comentário desaforado, do olhar de cima para baixo, entendeu? Do bom e velho preconceito de cor. E nessa hora, se a gente começa a conseguir enxergar que existe também o outro tipo de racismo, aí a gente consegue ver, por exemplo, outros tipos de racismo que não são apenas com pessoas negras. Entendeu? O racismo contra indígenas, o racismo contra nordestinos, entendeu? Que seria mais... não seria, evidentemente, um preconceito de raça, mas de origem. Antissemitismo, entendeu? Existem muitas formas diferentes de racismo, incluindo o que a gente viu já feito por uma assessora da Aniele, que é o racismo de negros contra brancos, entendeu? Tipo, vou ver o jogo do Flamengo, eu também sou Flamengo, contra o São Paulo, essa gentinha branca, tudo mais. Isso, é óbvio que esse é um comentário racista. Esses europeus safados. É isso. Então, o problema, para mim, não é na definição de racismo estrutural, mas nas conclusões que você começa a tomar quando você acha que o racismo só pode ser estrutural, que só existe esse tipo de racismo. Entendeu? Que aí vira a coisa do não existe racismo reverso, mas é claro que existe. Pode ser um ato racista. Pode ser uma ação... E se esse ato esse tipo de ato é cometido de forma sistemática pelas mesmas pessoas, essas pessoas são racistas. Por exemplo, quando você lê alguém descrevendo, por exemplo, se referindo a judias como essas cadelas judias, isso é racismo. Mas eu concordo com você sobre a questão do racismo estrutural também. Acho que você bem falou do ministro Silvio Almeida. Mas eu acho isso. Eu acho só que no papel de ministra, a Aniele deveria ter um pouco mais de cuidado para não excluir outras pessoas, pessoas brancas ou enfim,
sabe, não contemplar nesse discurso sobre os cuidados que precisam ser tomados, sobre as ações do governo para essas pessoas que estão desabrigadas por conta das chuvas. Eu acho ruim, eu acho que isso só alimenta essa polarização. Você vai ler, por exemplo, os comentários no post da ministra, é metade aplaudindo, metade revoltada por conta dessa fala dela, e a gente não ganha nada, inclusive não resolve o problema das pessoas que foram afetadas. Eu acho que você chegou ao ponto fundamental dessa discussão aí. Que a questão é a seguinte: no fim das contas, tudo bem. Existe o racismo estrutural. A partir do momento que você abandona a existência de outras formas de racismo, a maior parte das pessoas que ouvem esse discurso, entendeu? De gente bacana, e desculpa, ministro de Estado é gente bacana, né? É gente distante, gente com muito poder, gente que anda de avião fretado, entendeu? É um outro tipo de gente, para 99% dos brasileiros. Quando você começa a ter esse tipo de discurso sempre racializando tudo, você imediatamente cria uma força oposta. Sim. A questão aí do racismo ambiental a natureza não é racista. A natureza é o que é. O Rio de Janeiro foi construído em cima de mangue, a drenagem é ruim, a água transborda. Toda a cidade do Rio de Janeiro. Algumas regiões da cidade, as regiões mais ricas, já foram drenadas e tem obras para lidar o suficiente com isso. Regiões mais pobres não têm esse tipo de infraestrutura. Se você está constantemente racializando, você não está contribuindo para resolver o problema do racismo. Se você está sempre dizendo que o racismo é um crime que tem mão única, nós nunca somos culpados, os outros sempre são, você começa a criar imediatamente uma oposição a esse tipo de discurso. Esse troço fortalece a extrema-direita e você, no fim das contas, só consegue convencer aquelas pessoas que já estão convencidas. Eu acho que esse é um desses casos. Eu acho que a ministra acaba falando para convertido. Ela não sensibiliza nenhuma pessoa em relação aos problemas de desigualdade, a quem está sofrendo com as chuvas, com esse tipo de discurso. Se ela tivesse se virado e falado, olha aqui, temos um problema de desigualdade, e a maneira como os recursos das cidades são distribuídos dentro da cidade faz com que, perante uma tragédia natural, pessoas mais pobres sejam muito mais afetadas do que pessoas mais ricas, ela não ia trazer atrito para a conversa, ela não ia alimentar o monstro da extrema-direita e ela ia ter, em essência, beneficiado uma maioria negra. Com certeza, mas acho que é por aí. E cumprido o seu papel de ministra, que é para, na verdade, falar com todos os brasileiros, não só para determinados grupos. Pois o ponto é esse.